Olá, graça e paz, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Yahushua Reina para Sempre. Eu gravei a primeira parte, deu um probleminha de memória no celular, mas voltamos aqui com a segunda parte. Graça e paz para todos, queridos irmãos, assista os vídeos do canal Yahushua Reina para Sempre. Porque você deve estar perguntando por que Yahushua? Yahushua, porque no Antigo Pacto veio uma profecia dizendo: o meu nome estará sobre o meu povo, e o nome da minha cidade, o nome da santa cidade, que era Jerusalém, nela estaria o nome do Criador. Então, é como se fosse um sobrenome. Hoje, no século 21, o meu sobrenome, Batista, um exemplo, Jeremias sempre tinha que ter Iarro. Iarro tinha que estar no nome de cada hebreu. Tinha que estar na cidade de Jerusalém. Jeremias é um nome em português. Lucas, português Brasil, uma cópia que nós recebemos. Mas igual o nome João no português, que é João, português Brasil, mas no hebraico é Emiarro. Jeremias, Emiarro. Yaronã é João. Eu corrigindo aqui para vocês, João e Yaronã. Iarro, sempre tinha que ter Iarro. Então você pode estar se perguntando por que Yahushua? O nome Jesus, aprendemos assim, chegou na cópia do Almeida para nós, não é verdade? Então, eu quero aqui ser rápido em minhas palavras e vou agora concluir a segunda parte desse vídeo, falando sobre vim sobre as nuvens do céu. Tudo está feito. Quando ele abre o braço no madeiro, ele diz: tudo está consumado, feito, terminado, completo. A obra do nosso Salvador é perfeita. E nós sabemos que a religião quer fazer o que ele já fez, principalmente o Islã, o cristianismo, o judaísmo. E eu sempre nos vídeos aqui vou pegar mais pesado com o judaísmo da ONU de 1948. Pode se acostumando, você pode comentar, mas não pode partir para o pessoal. Os judaizados, se for eleito, se for da salvação, eles vão vir e vai ser a igreja perfeita, justa do nosso Salvador aqui na terra, e vão reinar em vida. Os judaizados, eles precisam da revelação do evangelho, da graça. Então, eu vou ser rápido aqui nas minhas palavras, fazendo essa segunda parte. O que significa vir sobre as nuvens do céu? Não existe terceira volta de Cristo na Bíblia. Não existe final da humanidade. Você me prova, como eu falei no primeiro vídeo, não falei, mas agora vou estar falando. Eclesiastes, eu vou pegar só um versículo, tem vários. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, que diz: passa geração vai, geração vem, mas a terra ela permanece para sempre. Então a terra ela permanece para sempre. Então a terra mesma, falando assim, ela é eterna. O que passa é gerações, filhos dos nossos filhos, filhos dos nossos filhos, e assim continuamente a terra está sendo povoada por gerações. O sol, o luminar maior, o luminar menor, também vão continuar para sempre. As águas do mar, o alimento não vai faltar, porque a gente está vendo as pessoas preocupadas com um tal vírus, né, que foi fabricado há 8 anos atrás. Eu estava lendo um livro, um documento, depois eu vou estar falando para vocês. Isso é outro assunto, mas vamos tratar do assunto relevante
sabendo que Cristo está contigo. Você está no reino de Cristo. E esse reino, o apóstolo diz que ele é inabalável. Se você está dentro dele você tem proteção. Você é a igreja, dentro dele você está guardado. Assim como a nova ordem mundial, antiga, do antigo pacto, a velha ordem mundial, eles queriam dominar o mundo com Nabucodonosor, com os faraós, mas sempre Deus guardou os seus eleitos, guardou o povo no Egito, guardou o povo na Babilônia, livrou nas covas dos leões, livrou na fornalha. Ele sempre vai livrar os seus. Se ele livrava no antigo pacto que foi cancelado pelo Cristo ressuscitado, imagine agora que vivemos em perfeita vitória. Vivemos na graça, no evangelho revelado ao apóstolo Paulo, ao terceiro céu, no terceiro céu. Então, ele, o Espírito de Cristo habita em nós. Pode fazer os judeus de 1948, os da ONU, eles podem construir o terceiro templo, o quarto, o quinto, pode construir quantos for, pode construir mais aqui em São Paulo, porque já construíram aqui em São Paulo, pode construir lá no Belém, pode construir qualquer lugar do mundo, mas o templo vai ser sempre eu e você, você e eu. Aqui habita o Pai do nosso Espírito, ele habita. Por isso que a palavra simbólica de João, na revelação do Apocalipse na ilha de Pátimo, ele disse que eis que agora o tabernáculo de Deus está com os homens, ele reinará. Olha que coisa maravilhosa. E ele será seu Deus. E olha que coisa, ele será o seu Deus e será o seu povo. Não haverá mais choro, lágrima. Então, nós vemos aí que é uma palavra simbólica. Que o reino, ele está falando do reino de Deus, já está dentro de nós. O reino de Cristo já está aí. Ele já trouxe o reino, ele está dentro de nós, ele é espiritual. Não é com visível aparência, mas ele está dentro de nós. Que coisa maravilhosa. Sião, fisicamente, era lá em Jerusalém, era físico. Por isso que fala sombras. O pacto, o antigo pacto, era a sombra das coisas que viria, que é a graça, que é o evangelho, que virou uma realidade. A realidade é o Espírito. A realidade é nós, é Deus dentro de nós, é Yahweh dentro de nós, é o Espírito dentro de nós. E dentro de nós ele nos guarda, ele nos livra. Até o dia da nossa redenção, que nós voltamos, o nosso Espírito volta ao Criador, que é chamado arrebatamento na Bíblia, que muitos pensam que vai ter ressurreição do corpo físico, vai ser transformado. Não, depois nós vamos falar isso lá na frente. Vamos lá. O que significa vir sobre as nuvens do céu? Capítulo de número 24 de Mateus, diz assim, e o versículo 30, pegue sua Bíblia, vamos lá. Capítulo 24 de Mateus, versículo 30 diz assim, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, vírgula, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará, versículo 31, ele enviará os seus anjos com rigor e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus. Olha que coisa maravilhosa. Aqui nós temos Lucas narrando, nós temos Mateus também falando o mesmo assunto. O que é vir sobre as nuvens do céu? Porque a igreja evangélica tem um tal de arrebatamento, porque eu era de lá também, eu fiquei 15 anos ministrando, ensinando, mas sem o evangelho, ensinando o evangelho da circuncisão, o evangelho da lei. Porque lá tinha candelabro, tinha altar, que eles chamam de altar, lá tinha rosa ungida, sal ungido, jejum. E no evangelho não tem isso, lá tem dízimo, tem essas coisas. Continuam na prática da lei. Estão com o véu de Moisés. Enquanto ele estiver com o véu de Moisés, a religião estiver com o véu de Moisés, eles não vão descobrir a verdade do evangelho revelado ao apóstolo Paulo, que é de Romano a Hebreus. Então, no assunto do capítulo 24, texto e contexto, tem coisas simbólicas e tem coisas literais, como eu já falei.
Na primeira parte. Vê a primeira parte que você, vendo só essa segunda parte, você não vai conseguir entender, mas vendo a primeira, você vai chegar a uma conclusão num assunto tão relevante, tão importante como esse. Que tudo está feito mesmo. Todas as profecias estão cumpridas. Isso não é da minha interpretação, é a interpretação da Bíblia, da cópia do Almeida. Como nós descobrimos isso? Lendo. Então aparecerá no céu final o sinal do Filho do Homem. Eu falei no primeiro vídeo, meus amados, que o Salvador não volta mais. Não existe terceira volta. Ele já voltou como juízo para uma nação, para uma geração. E a mesma geração que ele viveu. É a mesma geração que o Salvador viveu. Porque quando ele fala aos discípulos, os discípulos perguntam para ele no particular qual seria o sinal da tua vinda. Os discípulos têm na cabeça dele, os judeus têm na cabeça deles, que o fim seria o fim profetizado pelo profeta Daniel das 70 semanas, que estava determinada sobre o povo deles. Eles sabiam também que era o grande dia terrível do Senhor. Até a própria Maria e Marta, quando narra ali, fala, no último dia, Senhor, o Senhor vai ressuscitar. Eles sabiam que o último dia ia acontecer. E aconteceu nesse ano chamado 70, que muitos acham que é 1500, 1700. E isso foi tudo cumprido ali. A escatologia foi toda cumprida. Toda a escritura do antigo pacto, profetizado por todos os profetas, foi cumprido ali. Quando você lê na Bíblia, o apóstolo Paulo Shaw, escrevendo aos romanos, aos coríntios, aos filipenses, ele fala que as gerações vindouras, aí é com nós. Aí nós entendemos a interpretação da Bíblia, mas no momento que o Salvador diz ali, é para aquela geração. Olha só. Em verdade vos digo, capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Esta geração aqui não é essa desse século. Não é a que se passaram, que ficou para trás. Não tem como, meu amado, falar que essa geração é essa de 2020. E muitos falaram que era de 2019, 18, 2000, 1999. Isso é uma loucura do futurismo. O futurismo se perde, vive uma falsa esperança. Quantas pessoas, senhoras, senhores, com todo respeito, idosos, que frequentavam, que eram membros fiéis dentro das igrejas de pedra, dentro das religiões, esperava essa volta de Jesus nas nuvens fisicamente. Isso é um problema muito maior para esses teólogos que ensinam essas coisas errôneas, erradas. Essa falácia de Cristo voltar fisicamente para todo o olho físico ver ele. Porque se nós entrar nesse campo, a gente entra no campo de Allan Kardec. Nós entramos no campo do Espiritismo. E Espiritismo, reencarnação é uma coisa e ressurreição é outra. Olha, eu vou repetir para vocês. Pasmem vocês. Reencarnação é uma coisa e ressurreição é outra. Mas as pessoas acham que ressurreição e reencarnação é a mesma coisa. Por quê? Por causa de quem? Por causa dos ensinamentos de quem? Dos cão gulosos, dos líderes, dos pastores presidentes, das convenções, das igrejas de pedra que tem CNPJ, que trabalha com o governo, que trabalha com a maçonaria, tudo unido, que trabalha com os políticos que nós estamos vendo e contemplando. Mas eu creio que Deus vai tirar esse povo de lá, o povo que pertence a ele, os eleitos vão sair de lá, porque eu sei que o Espírito de Deus é maravilhoso. Então, o que é vir sobre as nuvens do céu, Fernando? Vamos lá. Vir sobre as nuvens do céu é um sinal de juízo.
Não é que Cristo ia aparecer, voltar na nuvem do céu, ele, homem, como ele era nos dias da sua carne, e todo olho ia ver ele. De forma nenhuma, meu amado. É uma figura de linguagem dos hebreus, que o juízo viria sobre a cidade, o mundo de então de Jerusalém. Naquela própria geração. Então viria o juízo de Deus sobre aquela geração. E veio nesse ano chamado 70. Então nós vemos aqui que ele diz, em verdade, ele não falou em mentira, em verdade. Ele viria naquela geração que ele viveu. E quando João escreve no livro do Apocalipse, ele escreve em grande tribulação, eles estão vivendo tribulação. O apóstolo Paulo estava vivendo no começo da tribulação, ele pensou que ia chegar até esse dia do ano 70, ele não chegou, chegou aos 67, 66, e muitos foram mortos antes. Mas ele escreve, e quando isso, para se cumprir isso, aconteceu nos dias da sua carne, que é quando ele disse para Pedro, importa que ele vai comigo, que ele venha, importa que ele fique até que eu venha. E olha que coisa maravilhosa. Importa, Pedro, que João e a Ronan fica até que eu volte. Até que eu volte. Volte da onde? Volte da onde? Volte em forma de justiça contra aquela nação. E ele diz, e quando ele escreve que é o livro do Apocalipse, ele é mais simbólico. É mais simbólico. O livro do Apocalipse, ele é 80% simbólico. E ele diz, até aqueles, capítulo 1 de Apocalipse, até aqueles que ultrapassaram, aqueles que enfiaram a lança no seu lado e saiu a água, aquela água que fomos batizados, aquele sangue que foi derramado, que nos limpou, regenerou o nosso espírito, que ressuscitou o nosso espírito que estava morto em Adão, porque essa é a primeira ressurreição. Então, meu amado, quando ele disse a Pedro, ele não mentiu. Ou ele mentiu, ou ele é um falso profeta, ou ele é um verdadeiro profeta. Ou a Bíblia é uma fábula inventada por Roma. Ele não mentiu, ele disse, olha, importa, Pedro, que João fique até que eu venha. E ele ficou para ser testemunha. Muitos que estão aqui não passarão pela morte até que eu venha. Muitos. E ele está falando da morte física. Isso é literal. Está falando da morte física. Aquela geração que ele disse não passará essa geração, muitos chegaram até o ano 70. Quando Lucas diz que quando vocês verem o exército sitiar Jerusalém, saberá que é o fim. Então, João escreveu na ilha de Patmos, dizendo no capítulo 1, versículo 13, se eu não me engano bem, ele diz, até aqueles que ultrapassaram, ia ver ele voltar sobre as nuvens, o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, e viram os soldados, aqueles mesmos que furaram o lado dele, viram a justiça de Deus sobre aquela cidade, que no Apocalipse foi chamada de Babilônia, meretriz, prostituta. Foi Jerusalém. Foi chamada até de a grande cidade prostituta, porque lá eles se prostituíram. Eles negaram o Salvador. Eles zombaram do Salvador. E ele disse mais até para o sumo sacerdote Caifás. Chamaram duas testemunhas nos dias da sua carne, e Yahushua disse ao sumo sacerdote Caifás, Jesus disse, você vai ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com seus anjos, com poder e grande glória. E quando o sumo sacerdote Caifás, e o sumo sacerdote sabia que ele estava dizendo que era um juízo que viria. Na mente dele,
era hebraica, palavra hebraica, simbólica, metafórica, linguagem de figura. Ele sabia que Cristo estava dizendo, e Yahushua estava dizendo, olha, você vai ver a justiça vir. Eu vou julgar esta geração. Ele entendeu que ali estava um homem normal, mas ali estava o Deus Todo-Poderoso revestido de carne, aquele que disse, haja luz e houve luz. Você é Deus agora você blasfemou, porque quem traz justiça sobre uma nação é só Deus. Ele entendeu que estava falando de justiça, de juízo, de destruição. Vamos lá. Tudo que foi profetizado no capítulo 24 aconteceu. Falsos profetas, a gente vê o livro de Atos, sinal no sol, sinal na lua, aconteceu porque o livro de Flávio José fala que durante o ano inteiro veio tipo uma nuvem e formou uma espada no céu, ficou por um ano, mas ele não estava entendendo, ele estava com o véu de Moisés. Houve falsos profetas, a gente pega o livro de Atos, a gente vê muitos falsos profetas, sim, houve terremotos, mas quando ele fala que haverá sinal no sol, nas estrelas, na lua, isso é uma realidade literal. Porém, quando ele fala que ele vai vir sobre as nuvens do céu e todo olho verá, que será o final do mundo, como eu já falei no primeiro vídeo, que mundo significava o território, o cosmo, lugar cosmo, não é o mundo inteiro, não há final da humanidade na Bíblia. Já pensou Deus criar o ser humano, os filhos da salvação e os filhos da perdição? Deus criou os dois, um da mulher, um de Adão, para depois ele destruir tudo. Então esse não é Deus de justiça, não é soberano, porque a religião tira a soberania de Deus. Já pensou Deus matar toda a humanidade agora? Se nós, gentílicos, não participou desses dias, dessa geração, desse dia de juízo final, que foi considerado o juízo final do Apocalipse, então era uma linguagem de figura. Concluindo isso, vou ser rápido, breve, vim sobre nuvens do céu. O sol perdeu o brilho e a lua e as estrelas cair sobre a terra. Não é estrela física, não era sol físico, esse sol invisível que a gente olha para o céu e vê, não é. Ele estava usando a figura de linguagem dos hebreus, que usavam antigamente a linguagem hebraica. Porque se Jesus voltar fisicamente, então ele não morreu no madeiro. Então, tudo que aconteceu não é uma verdade. Porque se ele voltar fisicamente, ele não morreu, não ressuscitou, não teve pecado perdoado, não aconteceu nada. É uma grande falácia da Bíblia, é uma fábula da Bíblia. Mas não, essa vinda é juízo sobre uma nação. Quando Deus vinha sobre uma nação, antigamente no Antigo Pacto, ele usava, os hebreus, os profetas, usavam essa mesma linguagem de figura. Que ele usou, o Salvador usou, porque também ele veio da descendência de Judá, nasceu no meio dos judeus. Então, vir sobre as nuvens do céu não significava que ele viria de uma forma física. E todo olho ia ver esses olhos físicos e ver ele, porque isso se torna uma reencarnação. Não estamos tratando de reencarnação de Allan Kardec. Estamos tratando do evangelho do apóstolo Paulo. E ele diz, vou para frente rapidinho. Aprendei, pois, esta parábola, versículo 32 do capítulo 24 de Mateus. Aprendei, pois, essa parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam terros, brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passou, a geração não passou. Eles viram, as mulheres foram estrupadas, Jerusalém foi invadida pela espada do general Tito, filho de Vespasiano, junto com os bárbaros. Foi o dia chamado Dia do Senhor, foi o dia que ele reivindicou o espírito que estava na morte, a Diana,
Depois vou estar falando sobre sepulcro, sobre inferno. Vamos aprender tudo aqui, um aprendendo com o outro, meu amado. Vamos falar se esse inferno era simbólico, é inferno de fogo, se é sepultura, e vamos aprender muitas coisas. Mas essa linguagem aqui, de vir sobre as nuvens, é a justiça de Deus sobre uma nação. Qualquer nação que Deus vinha, usava essa linguagem. Olha, vai vir sobre as nuvens dos céus. E quando ele fala que o sol perderá seu brilho, quem governava? Primeiro, quem governava Jerusalém? Como diz o livro de Gênesis, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E as estrelas significavam pessoas, os eleitos, os salvos. Assim como foi revelado para Abraão. Olha aí as estrelas dos céus, olha a linguagem hebraica. Farei de ti uma grande nação, conta as estrelas. Olha só, começa daí as coisas, a linguagem hebraica. É tão maravilhosa a Bíblia, né, meu amado? É só ler, é só deixar a Bíblia interpretá-la mesma. O governo, quem governava Jerusalém? Quem governava Yahushalaim? Quem governava Jerusalém? Era Deus. A cidade de Deus. Então Deus não passou a governar mais. Por isso que o sol perdeu seu brilho. Quem governava a noite, 24 horas, era Deus. Então a lua perdeu seu brilho. Quem eram os hebreus que foram salvos nesses dias? Aquele que perseverar até o fim será salvo desse dia, dessa tribulação que já aconteceu, já é acontecido, já é consumado. Aquele que perseverar até o fim será salvo do quê? Não é isso, não é para o futuro, meu amado. Não podemos falar que o Brasil vai ser tetracampeão, como foi em 94, com Romário, com Bebeto, com Branco. Dizer que o Brasil vai ser tetracampeão de novo agora em 2022. Isso é loucura do futurismo. Já aconteceu. Já está tudo consumado, não tem como trazer uma coisa do passado para o futuro. Não existe anticristo político na Bíblia. O que existiu foi o filho da perdição. O apóstolo Paulo fala na nossa reunião com ele. O filho da perdição vai sentar no templo. Que templo? O templo quando estava de pé ainda, no ano 66, 68. E ele foi. Vamos ver alguma coisa que acontece agora no Antigo Testamento sobre a linguagem hebraica de vir sobre as nuvens? Vamos lá? Isaías capítulo de número 19. Vamos ver como os profetas tratavam o juízo sobre uma cidade. Da mesma forma que o nosso Salvador tratou com Jerusalém, com Yahushalaim. Olha aí. 13, capítulo de número... Vamos ler o 19 primeiro. Olha só. Profecia contra o Egito. Aqui é contra o Egito. Depois vamos falar a profecia contra Jerusalém. Jerusalém. Contra Babilônia. Vamos lá. Peso do Egito. Eis que o Senhor, capítulo 19, versículo 1 de Isaías, o profeta. Antigo Pacto. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, vírgula, e entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremerão diante dele. E o coração do Egito derreterá no meio deles. Olha isso, olha essa linguagem do profeta, é simbólica. Como que pode ser físico? Como que Deus pode vir cavalgando numa nuvem ligeira? Não tem como. E a Bíblia é cheia de símbolos. Vamos para Isaías capítulo 13. Vingança contra a Babilônia, juízo sobre Babilônia. Olha só, justiça sobre Babilônia. Capítulo 13 do profeta Isaías diz assim, olha, versículo 9. Isaías capítulo 13, versículo 9. Pode marcar aí. Vou botar o óculos aqui. Fica melhor para ler. Olha só que coisa maravilhosa. Capítulo 13 de Isaías diz assim, e versículo de número 9. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor, ira, né? E a ira ardente para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecados. Olha o versículo 10. Olha a linguagem que o Salvador Yahushua usou também lá em Mateus capítulo 24. Dizendo que Jerusalém seria também julgada, que a espada dos romanos, dos bárbaros, viria sobre ela.
Porque Deus ia permitir isso, era o controle de Deus. Olha só. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. Está entendendo, meu amado? É minha interpretação isso? Não é minha interpretação, é a Bíblia que diz. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Então aqui é uma profecia cumprida, consumada, que aconteceu no passado. Foi julgada a Babilônia. Mas foi usada a palavra simbólica do profeta Isaías, dos profetas antigos. E tem várias coisas aqui que dá para me mostrar para você, para comparar a linguagem do Salvador. Falando aos discípulos, não a nós. Falando àquela geração, não a geração nossa que vivemos. Então, vir sobre as nuvens do céu significava juízo sobre uma determinada nação. A palavra mundo é um território, era uma terra povoada por uma geração, por pessoas, seres humanos, cosmos. Você está compreendendo agora? Pegou aí a mensagem do Evangelho? Não existe terceira volta de Cristo na Bíblia. Ele já voltou, ele já perdoou os nossos pecados, Adão, ele já perdoou os nossos pecados, já livrou nós da morte adiana, ele reivindicou os espíritos dos eleitos, tirou do túmulo e levou para si. Quem morrer agora, salvo, eleito, já é arrebatado direto. Porque o teólogo em teologia me disse que o arrebatamento era do corpo. Que o corpo nosso seria transformado, esse corpo físico. Que está escrito também que ele volta à terra como era. E acabou. Não é assim que está escrito em Eclesiastes? Mas ele disse, aprendi também que o nosso corpo físico ia ser transformado. Mas não é. A ressurreição, meu amado, a palavra ressurreição é do Espírito. Quem tem o Espírito de Deus, quem tem o Espírito volta a Deus. Esse é o arrebatamento. Por isso que ele fala, e a nossa reunião com ele. Ele pensava que ia passar por esse dia de tribulação, esse dia do Senhor, dia do juízo, do ano 70, mas ele não chegou, ele foi decapitado antes. Eu sou Fernando Pereira, esse é o canal Yahushua Reina para Sempre, reinamos em vida, se inscreva. Depois vamos estar falando aí sobre mais as profecias cumpridas. Fique à vontade, se inscreva. Se você não concorda, leia a Bíblia, pelo Espírito de Deus. Um abraço para todos. Que Deus possa vos abençoar mais, porque nós já somos abençoados. Um abraço.